Olá a todos, este é o canal Geopoliticando. Vamos direto ao assunto, mas não sem antes dar as boas-vindas a todos. Pessoal, nós vamos analisar umas 4 ou 5 matérias aqui e essa talvez vá ser a mais confusa para todos nós, inclusive para mim que estou trazendo ela para vocês. Não porque não está claro o que está acontecendo, mas porque tem tantas indas e vindas na explicação aqui que vai demandar um pouquinho de tempo para que eu fale a respeito dela. Lembrando que eu não estou aqui para apoiar movimento X, Y ou Z e nem para atacá-los, mas apenas para trazer os fatos para que vocês tomem consciência do que está acontecendo no mundo e aqui no caso nos Estados Unidos, que é um país que dita os rumos do mundo atualmente, né? Então, o site Breitbart diz o seguinte: manifestantes anti-Israel se reúnem em frente à casa do senador Schumer e exigem que os Estados Unidos parem de armar Israel. Então, ele primeiro chama de anti-Israel, mas quando nós vamos ver aqui mais abaixo, tem até algumas frases aqui: cessar fogo agora, não em nosso nome e tal. Então, ele chama de anti-Israel, mas se nós formos olhar mais abaixo aqui, estão dizendo que é um movimento judaico, né? Nós sabemos que os judeus, como qualquer outro povo, né, eles têm, cada pessoa é um indivíduo, não existe um bloco único de pensamento. Os brasileiros todos pensam igual. Não existe. Os judeus todos pensam igual. Os alemães todos pensam igual. Os norte-americanos. Não. Cada indivíduo pensa de uma maneira e indivíduos que pensam de maneira semelhante acabam se agrupando em pequenos grupos, né, que não necessariamente têm uma unanimidade nem ali dentro. Então, são vários grupos com posições diferentes. E aquilo que supostamente seria a esquerda judaica também tem divisões internas. Então, o Biden, que é democrata, né, a esquerda norte-americana é democrata, ele se baseia em vários grupos. Dois dos grupos principais que estão aí na polêmica seriam, então, aqueles que apoiam a Palestina e aqueles que apoiam Israel, sendo da esquerda judaica. Então, quando ele diz aqui que é anti-Israel, na verdade eu percebo até uma espécie de viés, né, do Breitbart, que ele é mais apoiador da direita israelense, de Netanyahu e tal, né? Então, na verdade, ele está tentando enviesar um pouco o entendimento. Mas veja só, eles estão na frente da casa de um senador democrata, o Chuck Schumer, no Brooklyn, né, apelando para que os Estados Unidos parem de armar Israel. Aí eles mostram imagens no X, do Elon Musk, né, do pessoal aí na frente da casa do senador. Não são tantas pessoas, mas também não é um número desprezível, né, um número relativamente razoável, considerando que não é uma situação de interesse nacional norte-americano, né, ou pelo menos é um dos, né? Não é o exclusivo e o principal. Então nós vemos aqui inscrições como essa aqui, que aí começam a confundir um pouco as pessoas. O que está escrito aqui? Aqui para baixo está mais claro. Os judeus pedindo, né, que se pare de armar Israel. Então, segundo o que diz a matéria, os manifestantes judeus reunidos do lado de fora da casa de Schumer eram supostamente de grupos como o capítulo da Voz Judaica pela Paz, né, da cidade de Nova York, e Finor Now, e o capítulo de Nova York dos Judeus pela Justiça Racial e Econômica, de acordo com a postagem no X pelo JVP New York City. Então, para vocês verem como o mundo é extremamente complexo, né? Os manifestantes reunidos exigiam que os Estados Unidos parassem de enviar armas a Israel enquanto este continua sua guerra contra o Hamas. Então, quando diz, olha, é anti-Israel, na verdade é uma perspectiva, né? Porque pelo fato de serem judeus não teria tanta lógica assim dizerem que são anti-Israel, a não ser que eles fossem contra a existência do Estado. Então, eu não vou a fundo dessa questão aqui para saber o que esse grupo pensa ou deixa de pensar, porque o mundo é extremamente complexo, mas é só para vocês verem que até mesmo dentro da facção que apoia Biden, existem várias microfacções, né? E isso é que tem complicado bastante a vida do Biden aí, porque ele está chegando fragilizado na eleição, porque a economia dos Estados Unidos está complicadíssima, não que não esteja
em pleno emprego, o pessoal tem consumido, né? Então, por enquanto, o pessoal não sentiu ainda muitas das situações que penso eu que vai sentir no ano que vem, mas ninguém lá é tolo, né? O norte-americano ele é acostumado a investir em ações, então é a cultura deles, eles estão vendo que a coisa não está tão normal assim, o país está altamente endividado, tem setores que já estão apitando, se é que eu posso usar essa palavra, como o setor bancário, o pessoal que está com endividamento, o melhor crédito de imóveis comerciais, enfim. O Biden aí não está com a campanha muito bem, não. E aí tem o outro lado dessa história também, né? O senador John Fetterman criticou os manifestantes que eles chamam aqui de anti-Israel. Um asshole, né? É um buraco daquele orifício, que foi traduzido, enfim, que não é apropriado isso aí, né? Então, esses protestos. Ele é um democrata também. Ele criticou esses manifestantes que gritam e aparecem em lugares para transmitir seu ponto de vista, observando que fazer isso faz com que cada um pareça um idiota. Diz que esses protestos são não apropriados, legais ou úteis para que os manifestantes transmitam seu ponto de vista. Então vejam que, por um lado, um senador democrata com uma posição, daí agora aparece outro senador democrata com outra, então isso está causando uma divisão interna dentro do próprio Partido Democrata, né? Isso, obviamente, vai repercutir na eleição e vai repercutir, inclusive, aqui no Brasil, né? Vocês sabem como o Partido Democrata aí tem sido influente dentro do nosso país, né? Então, coisas que o Elon Musk começou agora, provavelmente no ano que vem vão se acelerar com força, né? Agora vamos lá para o outro lado do mundo, para a Bielorrússia. Bielorrússia diz ter impedido ataque à capital por drones lançados da Lituânia. O chefe do Serviço de Segurança da Bielorrússia disse na quinta que frustrou um ataque à capital Minsk por drones lançados da Lituânia, informaram agências de notícias estatais russas. Isso está no site terra.com. Não sei se é verdade ou não é, mas isso é bem grave porque a Bielorrússia, aqui está ela, né? Ela é considerada uma espécie de buffer de Moscou, ou seja, um amortecedor entre a Europa Ocidental, no caso aqui a Polônia, e a Rússia, ou seja, é um aliado muito próximo de Putin, né, o país e o governante dele, e a Lituânia, que é governada e alinhada com o Ocidente, está aqui ao lado, né? Aqui nós temos o Kaliningrado, que é terra russa, né? Como se fosse um esclave da Rússia, como se fosse, não é, né? Um esclave da Rússia, mas é território russo, né? Então, veja só, a Rússia faz fronteira aqui e aqui está, né, Kaliningrado. Mas isso envolve Bielorrússia e Lituânia. Então, será que eles já estão fazendo uma provocação para que a Bielorrússia se envolva na guerra? Ou será que a Bielorrússia está inventando essa história para que ela possa ter um argumento para entrar na guerra de uma vez? Vamos voltar à matéria. O Comitê de Segurança do Estado, em cooperação com pares de outras agências de segurança, realizou recentemente uma série de medidas de segurança agudas, o que tornou possível evitar ataques de drones de combate no território da Lituânia contra objetos em Minsk e seus subúrbios. A agência não informou se ele forneceu alguma evidência para apoiar a afirmação. Então, por enquanto, fica, cada um acredite se quiser, né? E lembrando, né, para quem não sabe, acho que todos aqui vocês sabem, mas se por acaso chegou alguém aqui que não sabe, a Bielorrússia está bem acima da Ucrânia, onde está acontecendo a guerra contra a Rússia, né? Vamos adiante aqui. Estados Unidos enviaram secretamente mísseis de longo alcance para a Ucrânia, segundo a matéria da CNN Brasil. Dispositivos foram incluídos em pacote de ajuda anunciado em 12 de março, mas o Pentágono não informou sobre o envio das armas, né? Então, o governo americano havia se recusado a mandar esses armamentos anteriormente, segundo a diretriz do presidente Joe Biden, né, teria dito ao Pentágono nessa quarta. Mas vocês viram que o Congresso, dias atrás, aprovou aí mais uma ajuda orçamentária norte-americana, tanto para a Ucrânia quanto para Israel, né? Então, Biden teria aprovado secretamente, segundo a matéria aqui, a transferência dos mísseis de sistema tático do Exército de longo alcance em fevereiro para uso dentro do território ucraniano.
Os dispositivos do tipo foram, então, discretamente incluídos no pacote de ajuda de 300 milhões de dólares, ou, no caso, 1,5 bilhão de reais, anunciados em 12 de março, tendo sido entregues à Ucrânia no início desse mês, de acordo com o tenente-coronel, porta-voz do Pentágono. Então, isso vai mostrando que a coisa vai se acirrando por lá. E para finalizar, só um detalhezinho aqui para nós vermos como anda a política interna, né? E que são coisas que, por um lado, dão votos para Biden, por outro, criam uma oposição bem mais acirrada contra eles. Que é o seguinte: migrantes garantem bilhões de dólares em financiamento dos contribuintes para habitação, alimentação e cuidados de saúde em todos os estados santuários. Os estados santuários, que são estados para onde eles podem fugir, os migrantes que de lá eles não serão deportados, né, estariam, então, segundo a matéria, planejando distribuir bilhões de dólares aos migrantes em 2024, oferecendo habitação, alimentação, cuidados de saúde, entre outras coisas, aos recém-chegados que entraram nos estados sob o comando do presidente Biden, nos Estados Unidos. Então, em Nova York, os legisladores aprovaram o orçamento de 237 milhões de dólares, que deverá ser assinado pela governadora Kate, democrata, que inclui cerca de 2,4 bilhões de dólares para fornecer, então, essas regalias. Lembrando que estão sendo aprovadas algumas legislações dizendo que imigrantes também podem votar. Agora pense você sai do México, da África do Norte, do Brasil, sei lá de onde, chega num país que te dá habitação, alimentação, cuidados de saúde, tudo de graça e de primeiro mundo. E aí você ganha o direito de votar. Você vai votar no cara que te deu isso, você que acabou de chegar, ou naquele outro que diz que vai acabar com esse negócio aí de imigrantes ilegais no país. Então, quando você não tem votos o suficiente dentro do seu país, você importa, né? Hoje é moda isso aí, pelo jeito. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.